Na aula de hoje a gente vai dar uma detalhada aqui no trabalho e tirar algumas dúvidas que vocês tenham aí do trabalho, da disciplina em si. Tá? O que vai consistir esse primeiro trabalho que representa a nota aí da primeira parte da disciplina do semestre? Vai ter que projetar esse pórtico abaixo. Tá? Então, para esse projeto, a gente vai considerar a situação que as dimensões da estrutura, seja a altura desses dois pilares e o comprimento da viga, já são dados. Então, uma informação que viria do projeto arquitetônico lá. E vamos considerar também que o carregamento é conhecido, já foi especificado por norma, tal, não tem nenhuma escolha a ser feita nessa direção. E por fim, que o material da estrutura também já foi escolhido. Tá? Então o material ele vai entrar aí com três dados no nosso projeto. Vai ser o módulo de elasticidade, o peso específico e a tensão admissível. Beleza? Mais para frente a gente vai ver que esses dois primeiros caras são dados e esse terceiro cara, que é a tensão admissível do material, vocês vão ter que bolar alguma estratégia para escolher o valor de forma a garantir algum nível de segurança para a estrutura. Beleza? O que vai consistir esse projeto? Ele vai ser bem similar àquele projeto que nós vimos como problema exemplo nas últimas aulas, onde as dimensões da viga têm que ser definidas, ou seja, a gente vai ter uma base, vai chamar de B2, e uma altura dessa viga, e os dois pilares são quadrados. Então, as dimensões necessárias aqui seria a base do pilar 1 e a base lá do elemento 3, para a direita. Então, o nosso projeto consiste em escolher esses quatro caras. Para a gente montar um modelo mecânico aqui para esse problema, o que vai acontecer? Vamos utilizar os esforços axiais e momento vetor. Tá? Então aqui a gente despreza o cisalhamento. Então, se a gente voltar lá para umas aulas, a gente está usando aí a teoria de viga, no caso do Bernoulli, que seria o modelo mais usual aí na prática. E basicamente vão ter que escolher esses quatro caras aí para definir o projeto. O que vocês vão ter como critério de falha? Basicamente, vai ter um critério de falha somente, que é aquele mesmo que tinha lá no nosso problema exemplo, ou seja, a tensão máxima atuante em cada elemento da estrutura tem que ser menor do que a tensão admissível do material. Beleza? Então, aqui vão ser dados os dados do material, o ρ e o módulo de elasticidade, e o ρ só vão utilizar para calcular o peso massa da estrutura. É um critério aí de escolha da estrutura mais leve, por exemplo. E a tensão admissível você não tem que determinar via aqueles dados experimentais que eu mandei. Tá? Então, o resto aqui fica bem parecido com o que a gente já tinha. Os dois pilares são quadrados, porém podem ter seção transversal diferente. A vírgula tem que ser retangular, tem que cuidar com essa relação entre o B e H dela. Tá? Então, é para forçar a viga não ser muito esbelta, senão vai gerar outros problemas aí que a gente não consegue modelar diretamente. Então a gente bloqueia aqui a altura, relação base-altura máximo para evitar aí uma flambagem lateral, uma instabilidade da estrutura. E os carregamentos pontuais, que aqui eu não coloquei a distância que eles estão aplicados, estão sempre aplicados no centro dos elementos. Ou seja, essa distância aqui é igual a 2 metros, essa distância aqui é igual a 3 metros. Beleza? Então, aquele roteiro de projeto que vocês fizeram, fez nas últimas aulas, vão ter que replicar aqui para essa estrutura. O que vai ser um pouquinho diferente do que a gente tinha lá? Tá? A estrutura em si, logicamente, e também a forma onde vocês vão avaliar as tensões, os esforços máximos. Então, lembrando o nosso projeto, vão ter, primeiro passo é sempre chutar o conjunto de Bs e do H, segundo passo é fazer a análise estrutural, e da análise estrutural que vocês precisam tirar de cada elemento.
esforço normal máximo, momento fletor máximo. Tá? Esforço normal máximo é simplesmente o esforço normal dentro do elemento, ele é constante, então não tem muito segredo. Tem que cuidar aqui na hora de escolher o M, tá? O momento máximo que age em cada elemento da estrutura. Para o pilar 3, vamos começar que seria o mais fácil, ele fica igual o que vocês tinham lá no nosso problema exemplo. Que vai mudar um pouquinho já que é no pilar 1. Note que como a gente tem essa carga pontual aplicada bem no centro do elemento, agora o diagrama do momento fletor dessa estrutura é um pouquinho diferente do que a gente tinha antes. Beleza? Então, ao invés de vocês pegarem o momento no topo, vocês vão ter que comparar o momento que agindo no pilar no centro do pilar, ou seja, onde está aplicada essa carga pontual, com o momento agindo lá no topo. Escolher o valor, o maior valor entre eles em módulo. Beleza? Para viga é a mesma coisa, fica a ideia é a mesma que a gente tinha antes, a gente tem que comparar o momento na extremidade esquerda, da direita e com o que está ocorrendo aqui dentro do vão. Dentro do vão, notem que agora vocês também têm essa carga pontual aplicada. Então, vocês têm uma descontinuidade antes e depois dessa carga. Então, a equação de momento da viga ela é dividida em dois trechos. Aqui do ponto C até a carga pontual, depois a carga pontual até o ponto D. Então, tem que só tomar um cuidado para ver onde que está ocorrendo esse momento máximo. Beleza? Se ele é exatamente aqui no centro, um pouquinho esquerdo, um pouquinho direito, tem que bolar um esqueminha lá para equacionar esse momento máximo. Então é aqui que vocês vão ter que pensar acho que um pouquinho mais. Beleza? Então a ideia assim geral, depois vocês vão aperfeiçoando, é vocês gerarem as duas equações de momento e daí em vez de ter só um m vão que a gente tinha lá no outro exercício, vocês podem ter um m vão da esquerda e um m vão da direita. Beleza? Isso se aí dá uma pensada lá e ver como é que vocês resolvem essa questão. Obtidos aqui os esforços máximos em cada elemento, o resto permanece igual ao que vocês já tinham. Vamos transformar esses caras em tensão, utilizando o mesmo funcionamento que a gente tinha antes, e depois comparar com a tensão admissível que vocês definiram lá para o material. Beleza? Então aqui a ideia do projeto aqui da primeira parte é vocês entenderem o fluxo de um projeto de estrutura hiperestática, que é bem diferente do que vocês já tinham em estruturas isostáticas, e também dar uma pensadinha mais na onde está ocorrendo o esforço máximo em cada elemento da tua estrutura. Beleza? O que vocês vão entregar? Para facilitar aqui a confecção do relatório, eu coloquei aqui um roteiro de entrega. Vocês podem utilizar exatamente esse ponto doc. Não precisa gerar lá um documento especial com capa, índice, etc. Vocês pegam e fazem exatamente o que está sendo pedido aqui. Vão fazendo parte a parte. E aí acho que facilita a correção e facilita também a confecção do relatório. Então a primeira coisa que vocês vão mostrar lá é equacionar o método das forças para essa estrutura. Tá? Então, o que vocês fizeram para a estrutura do problema exemplo das aulas, vão fazer aqui. Tá? Então, escrever lá as reações, ou o peristático x1, vamos lá, como função lá dos parâmetros da estrutura. O B1, B2, B3 e do H. Feito isso, vocês conseguem equacionar as outras reações como função desses caras também. Função de x1 e está com o problema solucionado. Aqui, esse item B tem que ver se ele acontece. No semestre passado eu coloquei a mesma estrutura que a gente viu em sala de aula no trabalho. Então, dependendo da escolha do B, dos Bs e do H, para aquela configuração de carregamento, o momento máximo ou ocorria no vão ou ocorria em uma das extremidades. Tá? Então, se mudasse o BH, mudaria o ponto de cálculo de tensão. Aqui dei uma investigada para ver se isso ocorre também nessa estrutura, se o momento máximo chega assim, em alguma das extremidades, dependendo da configuração dos Bs e do H. Tá? Se ocorrer, vocês apresentam uma configuração 1 lá, e mostram lá que o momento máximo está ocorrendo no vão,
e a outra lá que está ocorrendo na extremidade da estrutura. Tá? Então aqui são dois projetos quaisquer, vocês podem viajar aqui nos valores de BH, só para mostrar que o momento máximo está modificando a posição dele na estrutura, como função da modificação aqui das dimensões das seções transversais. Tá? Então, vamos dizer, essa escolha aqui é independente do que vocês têm no projeto final. Tá? Não precisa um desses caras ser o teu projeto final. Não essa necessidade. Beleza? Então, a primeira parte do trabalho é isso aqui. A segunda parte é bolar um procedimento para escolher lá o sigma admissível. Tá? Então, como eu comentei no final da aula passada, o pessoal acabou escolhendo lá a média daqueles valores como sendo o sigma admissível. Bom, mas você quer escolher um sigma admissível que nos traga segurança. Então, se você escolhe como sendo a média, quer dizer que mais ou menos 50% dos casos a tensão atuante vai ser maior que aquele valor, tá? Ou aquele valor vai ser menor que a tensão atuante. Ou seja, a tua estrutura vai falhar. Então seria assim um cara e coroa, uma casa tua cai e outra casa não, beleza? Então a ideia é dar uma trabalhada a mais, dar uma pensada em como escolher aquele cara que nos garanta segurança, mas também não fique um valor muito baixo, um desperdício material. Beleza? Então, vale a pena dar uma pensada aqui e escolher um valor interessante, elaborada nessa parte do projeto. E a terceira parte aqui é o projeto em si. Então, o que vocês vão fazer? Vão simplesmente trocar os valores de B1, B2, V2 e B3 que estão aqui pelos valores que vocês definiram na escolha de vocês. Daí o que vocês vão fazer? Para cada um dos elementos vão colocar o N e o M que vocês obtiveram, a tensão máxima atuante, e a relação entre tensão máxima e o sigma admissível que vocês escolheram. Beleza? Depois o que vocês vão fazer? Colocar um print desse vetor Mmax do Python, aqui em formato figura, então já tem até a legenda da figura aqui, só vão colocar a figurinha aqui em cima, vai mostrar lá o Mmax que vocês estão escolhendo aqui. Depois os diagramas no Mastan. Diagrama de esforço normal e Mmax da tua estrutura ótima. Então basicamente o que você vai fazer? Colocar a tua estrutura no Mastan, analisar ela e colocar aqui como figura 4 o diagrama de esforço normal e como figura 5 o diagrama do infrator. Então, relembrando, é um ponto docs, só vamos colocar as figuras aqui mesmo. Estou sendo insistente nessa coisa que é um ponto docs, só preciso utilizar isso aqui mesmo, não se enrolar e não precisa fazer nada muito mais do que está aqui. Esse item 3 vão descrever o processo de obtenção de estrutura ótima. Então, qual que é a lógica que vocês utilizaram? Se chutaram uma estrutura muito pesada, depois foram diminuindo a estrutura, muito leve, depois foram aumentando as áreas, e assim por diante. Tá? Então, tentar mostrar os feelings que vocês tiveram no problema e como vocês foram atualizando o projeto da estrutura. E o quarto item aqui do projeto é anexar o arquivinho lá do JupyterLab que vocês geraram para fazer o projeto. Beleza? E por final, o último item aqui, o item 4 do projeto, é realizar o projeto da mesma estrutura, agora ela sendo isostática. Tá? Então, a única modificação que tem aqui foi liberado aqui o movimento horizontal do apoio B. Beleza? Então, logicamente aqui o processo é muito mais simples. Vamos fazer uma análise estrutural, você já tem os esforços máximos, eles não vão mudar. Vão ter que só escolher as dimensões lá que aguentem esses esforços máximos. Então aqui é para vocês terem um feeling exato da diferença de um projeto isostático para um hiperestático. E vocês respondem essas perguntinhas aqui para fechar esse último item. Então a apresentação geral assim, da ideia do trabalho é essa. Então agora vamos para as dúvidas, comentários que vocês têm aí. Mandem ver. Professor. Pode falar. Então, nessas primeiras duas configurações aí que faz o momento na viga acontecer, na extremidade no vão, ela tem que passar já no critério de falha ou o critério de falha a gente só vai considerar na hora do projeto ótimo?
Só no projeto ótimo. Aqui são duas configurações quaisquer. Ah, tá, entendi. É que eu tava tentando fazer essas duas configurações pro projeto ótimo já. Daí tava dando. Eu Ah, chutei tá. bastante valor. É capaz de não acontecer mesmo. É bem difícil, bem difícil. Eu fiz várias combinações. E uma outra dúvida que eu também tive é Hum. muito em questão de arredondar, de precisão, né? Porque eu acho que os valores ali no Jupyter Lab eles dão um pouco diferente de. Eu estava usando o F-Tool, né? Para comparar assim, alguns valores. Eles dão algumas diferençazinhas assim na terceira ou quarta casa, não tem assim. Muito problema, né? Ou tem que ser preciso, assim, exatidão. Tem que ver só se no F-Tool você consegue colocar a área, a seção ali exatamente que você está modelando. Às vezes ele dá uma truncadinha a mais lá no F-Tool. O resultado do JupyterLab ele vai utilizar a precisão de máquina ali, então são 13 algoritmos significativos. Normalmente é para ser mais preciso. Na dúvida, faz com o Mastan, que o Mastan dá exatamente igual. Entendi. Mas acho que no Mastan também estava dando uma diferençazinha, mas aí eu também estava pensando, talvez quanto mais iteração fizer ali, o erro pode acumular, será? Não, porque cada análise é independente uma da outra, né? Hum, Só dá uma cuidadinha se está dando alguma diferença a mais ali que pode ter um errinho. Mais alguma dúvida? Vamos perguntando aí, pessoal. Tá? Pode mandar por e-mail, sem problemas.